entender como é que tudo isso que você criou até agora, o resultado que você tem hoje na sua vida, vamos entender de onde é que veio tudo isso? Será que foi do acaso? Será que é praga? Será que é macumba? O que raios aconteceu para que você não tenha resultado nessa área da sua vida? Por que toda essa bagunça? Por que toda essa confusão? Por que toda essa insegurança? Tudo está aqui, ó, na árvore. E vamos entender agora como é que a gente muda essa situação, como é que a gente muda essa realidade. Vamos despertar agora a nossa consciência. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa entender, compreender, aceitar, ressignificar para que a gente possa fluir na vida. A maioria das mulheres não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E viver é diferente de estar vivo, né? Uma frase que todo mundo fala. Mas hoje, meu amor, dama, você acorda. Tem mulher que acorda cansada antes mesmo de levantar da cama. Porque o corpo vive, mas a alma está em coma. E sabe o que é pior de tudo isso? Ela acha que isso é normal. Ela acha que é uma fase. Mas não é. Isso não é normal. Isso é só sobrevivência. É você viver todos os dias iguais, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados medíocres, miseráveis. E achando que vai acontecer uma mágica e tudo vai mudar. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para transbordar. E como diz lá em João, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma das mais conhecidas do Evangelho de João e representa a essência da missão de Jesus. O que é que Cristo quis falar sobre essa passagem? Ele quer trazer uma vida plena e abundante a todos nós. A vida em abundância não se limita apenas no contexto material, mas sim em toda a sua vida. Que ela seja cheia de alegria, de paz, de abundância, de prosperidade. E é isso que eu desejo para você. E é isso que agora você vai aprender como ter todas as áreas da sua vida transformadas. Antes, eu quis trazer aqui de uma forma muito lúdica, como falo hoje em dia, né? Trazer de uma forma lúdica esse conceito, porque vai ser muito simples de você entender. Olha só, dama. Vocês estão vendo que aqui tem uma árvore e que aqui é a raiz da árvore. Então, digamos que essa daqui é você. Aqui está dividida em duas partes. A raiz, que é a parte que fica enfincada na terra, onde a árvore pega todos os nutrientes. E aqui é o reflexo do solo. É o reflexo de tudo que acontece aqui. Você não precisa entender muito de planta, mas você sabe que se eu arrancar um galho, a árvore continua viva. Mas se por algum motivo eu colocar aqui algum veneno, alguma coisa que mate essa raiz, a árvore simplesmente ela morre, ela não existe mais. E é isso que você é. Você é uma árvore. Aqui, essa parte da raiz é seu subconsciente, tá? Anota isso. Subconsciente. E o que é o subconsciente? São as nossas memórias, são as nossas vivências, são os ensinamentos que foram repassados a nós durante toda a nossa vida, principalmente na primeira infância. A primeira infância vai até os 7 anos, desde o útero da sua mãe. Tudo que ela sentiu, tudo que ela vivenciou, e depois que você nasceu, tudo isso está aqui, na raiz. Por isso que hoje, digamos que aqui é uma maçã. Que maçã é essa, hein? Digamos que aqui é uma maçã. Eu queria ter trago os lápis e eu esqueci os lápis da minha filha para deixar o negócio bonito. Mas digamos que isso daqui é a maçã. É o fruto que você está colhendo hoje. É os resultados que você tem hoje na sua vida. São os frutos. Tá certo? Combinado assim? E esse fruto você não gostou. Você está dizendo, opa, eu queria uma pera. Por que nasceu uma maçã? Porque aqui a genética era para nascer maçã e não pera. Aí tá dizendo, mas eu quero pera. Vai ter que mudar aqui. Vai nascer pera, mas você vai ter que mudar aqui. E o que é que eu quero dizer agora? Trazendo agora para a sua vida.
Você aqui, o fruto, você diz que quer dinheiro. Só que aqui na raiz, a sua família é uma família escassa. A sua família era uma família que brigava por causa do dinheiro, era muito pobre, vivia passando humilhações, tinha que pedir dinheiro emprestado, aquela coisa assim da maior parte dos brasileiros, né? Então você viveu tudo isso aqui, aí hoje você tem uma profissão, você estudou, você dedicou e tudo mais, só que você quer ter dinheiro, só que aqui está a informação que você não pode ter dinheiro, que dinheiro faz mal, que dinheiro é a raiz de todo mal, e como se não bastasse tudo que a gente viu, a gente ainda foi ensinado, doutrinado. Ah, não pensa grande não, que a queda é maior, que isso daí não é pra gente não, isso daí é pra rico, nós somos pobres. Então, você está dizendo que quer ser rica, mas as informações que estão aqui na raiz são contrárias. Então, é por isso que hoje você tenta produzir aqui um resultado e você não consegue. Porque para que aconteça o mesmo resultado, a genética tem que estar alinhada. As suas crenças têm que estar alinhadas com isso daqui. Se você foi uma criança que foi motivada, que a sua mãe, seus pais, quem lhe criou, sempre lhe colocou para cima, quando você pintava uma parede que você ia se expressar a sua arte, enfim, não era pais que brigavam porque você está pintando a parede, que, não sai na rua não, que você pode ser sequestrado, aí hoje você é cheia de medo, você não consegue fazer um story, você não consegue fazer nada e você não sabe por que é. Porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você não é pobre, você não tem problema de autoconfiança, você não tem problema de autoestima, você foi ensinado a ser assim. E é isso que a gente vai ter que olhar, assim, com um olhar bem crítico, porque a parte mais difícil do autoconhecimento é a gente aceitar. A gente aceitar que aquilo nos feriu. Não como eu imagino hoje, mas de uma forma muito mais profunda, tá? Então imagina você, uma criança de 5 anos, que o pai esqueceu na escola. O pai teve um problema lá no trabalho, se embananou, era para ter pego a criança de 5 horas da tarde. E foi pegar de 7. Essa criança ficou lá sozinha, porque o pessoal da escola adora apagar luzes, né? Deixa só uma luzinha acesa, apaga tudo e fica lá a criança com o segurança da escola ou com uma pessoa responsável, e a criança fica ali se sentindo esquecida, se sentindo não protegida, totalmente desprotegida. O que é que passa na cabeça de uma criança de 5 anos? Hoje, você fala com a versão de uma pessoa adulta, que dizer, porque aconteceu um problema, não sei o quê. Mas e na cabeça de uma criança indefesa, ingênua? O que é que se passa na cabeça de uma criança dessa? Então, um episódio como esse, pode gerar um trauma de tamanha proporção que vocês não fazem ideia. Por isso que hoje, eu vou colocar aqui uma imagem que é muito importante que vocês entendam, principalmente se você já é mãe ou se você pretende ser. Que aqui quem está tendo esse conhecimento aqui, que ainda não é mãe ou não é pai, gente, vocês vão criar filhos sensacionais. Porque a gente tem uma tendência, vou colocar aqui a imagem, a gente tem uma tendência de ir replicando o que foi ensinado pra gente e de forma inconsciente. Na maioria das vezes, a gente faz no piloto automático mesmo. Quando você vê, você diz, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Não é assim que eu quero me comportar, mas simplesmente sai, solta de você. Entendeu? Então hoje, os resultados que você não tem está nas crenças que você aprendeu e que você vai reprogramar, você vai desaprender, você vai fazer de uma nova maneira, porque Deus, ele é tão perfeito, mas ele é tão perfeito, que ele criou o cérebro, ele criou a nossa mente. E simplesmente a mente, ele tem uma função, a neuroplasticidade, ele tem a função de se reconfigurar. Olha aí,
ele, que coisa incrível, porque se você está se perguntando até agora, como é que eu faço para me direcionar a minha vida extraordinária? Como é que eu volto a ser quem eu nasci para ser, quem eu sou em essência? Neuroplasticidade, meu amor. Você consegue reconfigurar tudo. Mas para você reconfigurar tudo, você precisa mudar a forma com que você enxerga o seu meio, como você reage a isso, comportamento, pensamento e sentimentos. Quando você muda isso, você vai fazer em coisinha assim, ó. Um por vez. Você vai fazendo e quando for daqui uns meses, você já mudou o que mais lhe atrapalhava. E aí sua vida vai fluir. Só concluindo aqui, ó. Aqui é o subconsciente e aqui é o consciente. E o que é o consciente, Tássia? É a mente. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia aqui do babado, como isso daqui é forte. Aqui representa 10%. E aqui 90%. Agora sim, tudo tem um motivo, tá, gente? Porque Deus é um Deus perfeito, né? Ele faz tudo perfeito. O subconsciente, ele tem a função de nos proteger. Ele quer economizar energia, ele quer nos proteger de um possível risco. Então, por exemplo, me afoguei quando era criança. Ele vai fazer você ter pavor de água. Pronto, você não entra mais na água porque ele quer lhe proteger. Ele não é uma pessoa que ele diz assim, vamos aprender a nadar? Porque aí se você souber nadar, você não vai se afogar mais. Não. Ele diz assim, não entra na água. E aí você nem se lembra que ia sendo afogada, você nem se lembra que viu uma notícia de uma pessoa que se afogou e você ficou com pânico daquilo, alguém da sua família se afogou, e você ficou com pânico, e você tem trauma de água, você não sabe nem por quê. Porque a maioria das coisas não são conscientes. Porque se fosse, a gente mudaria, né? Então, o subconsciente é 90%. O subconsciente, o que é que ele faz mais? Todo o mecanismo do meu corpo. Eu não preciso dizer, pulmão, respire, coração, bombeie sangue, do ventrículo direito para o esquerdo. Eu não preciso. Porque aqui, ó, a programação, ela já está feita. Tudo já está pronto. Por isso que quando a gente aprende a dirigir nos primeiros semanas, nos primeiros dias, é muito sofrido. É sofrido demais, é muito medo, é muita tensão. Você fica olhando para a marcha na hora de passar a marcha, mas quando você aprende, pasme, você diz, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? Porque você só foi. Você olhou o sinal vermelho aberto, fechado e você foi. O seu subconsciente, meu amor. Porque depois que ele aprende, ele é uma maquinazinha perfeita. Só que aí a gente vai ter que agora educar ele. Porque nem tudo que ele aprendeu serve pra gente hoje. Nem tudo que ele quer nos proteger, a gente quer. Então, a gente não tem mais medo como é que tinha na minha época, que era a Kombi passava e sequestrava as crianças. Agora você não tem mais medo que a Kombi vai passar e vai lhe levar. Você não tem mais medo. Então agora vamos ressignificar esse medo de conviver com pessoas estranhas, de se entrosar numa turma porque o ambiente é estranho, porque sua mãe dizia o quê? Não fale com estranhos. A criança não tem discernimento. Ela simplesmente não fala com estranhos. E hoje você é estranha porque não quer se relacionar com estranhos? Você não sabe por que é. Tudo está aqui. E agora, a nossa habilidade de ser protagonista é olhar para isso daqui e fazer novas escolhas. Dizer, não. Por quê? Eu não posso gravar um stories? Eu vou gravar. Não vão te aceitar, vão rir de você. Que rir. Tô nem aí, vou fazer o meu stories. O que é que vocês têm que pensar, gente? Como é que a gente vai vencendo esses bloqueios? Fazendo. Eu queria te dizer assim, tem uma fórmula mágica que você vai... Não, você vai vencer fazendo. Eu não me comunicava dessa maneira. Eu não sabia nem me comunicar. Eu ainda tenho vícios de linguagens também.
né? Porque eu sempre quero trazer aqui muita verdade e essa sou eu. É como se você estivesse aqui na minha frente e a gente estivesse conversando. Então, nos meus conteúdos, eu quero trazer isso. Eu quero trazer verdade, eu quero trazer minha essência. E eu sou nordestina e eu falo assim mesmo, e tá tudo bem. Quem vai se conectar comigo, vai se conectar comigo do meu jeito. Enquanto a gente quiser modificar, mascarar quem somos, a gente não vai ter resultado, a gente não vai ter sucesso. Porque os meus primeiros vídeos no Instagram, quando eu comecei com o estúdio, eu parecia a Fátima Bernardes. Era tudo muito metódico, tudo com muito perfeccionismo, sabe? E quando você quer enfeitar demais, as coisas não saem, as coisas não fluem. Então, seja você. O resultado que Carlinhos Maia tem, o resultado que a Virgínia tem, é porque eles são daquele jeito. E quanto mais você rejeitar você mesma, quanto mais você rejeitar quem você é, pior vai ser para você. Mais distante do que você quer, você vai ficar. Porque a gente começou, uma das coisas que me atrapalhou nesse processo foi o marketing. Eu estudo e eu quero entrar muito a fundo das coisas. Então, marketing de posicionamento. É porque você não pode usar uma blusa assim. Você tem que usar um blazer. E que você tem que não sei o quê. E que o brinco tem que ser assim. Você tem que ter um posicionamento? Tem. Mas alinhado com quem você é. Porque de nada adianta eu ir lá fazer um ensaio fotográfico, bafônico, e no meu dia a dia a cliente chegar aqui e a cliente não encontrar a mesma pessoa. A mesma pessoa lá do Stories tem que ser a pessoa presencial. E por que você, quando está conversando com suas amigas, quando você está conversando com suas clientes, você é de um jeito, todo mundo gosta, e quando você vai para a rede social, você quer criar um personagem? Não precisa criar personagem, seja você e vá lapidando o que precisa ser mudado. Então, por exemplo, tem o vício de linguagem. Então, isso é chato para quem está ouvindo. Então, eu vou trabalhar isso, eu vou fazer técnicas para vício de linguagem, vou olhar lá no YouTube, vou procurar um curso que possa me ajudar nisso. Ponto! Se o vício de linguagem é uma coisa que não é bacana e te incomoda as pessoas, beleza, cabe você rever isso. Agora, você querer se transformar em alguém que você não é, para agradar alguém, a primeira coisa que você tem que parar para pensar, eu estou fazendo isso por mim ou por outras pessoas? Eu não quero fazer isso por medo de julgamento, medo de críticas, porque sim, para eu gravar esse curso para vocês, essa mentoria, foi uma guerra espiritual, uma guerra emocional que vocês não fazem ideias. Porque o que é que vinha na minha cabeça? As pessoas não vão colocar a fé em você, porque você não é especialista nisso. Por mais que eu tenha estudado muito, muito mais do que muita gente por aí que é coach e tudo mais, mas quem é você? Quem é você comparado aos grandes? E talvez seja esse tipo de historinha que surge na sua mente, querendo te sabotar, que faça você paralisar. E eu adiei por muitos e muitos meses. Foram muitos de verdade. Eu podendo estar ajudando muito mais mulheres, podendo estar transformando a vida de outras mulheres com esse conhecimento, eu estava ali, apegada ao medo do julgamento, ao medo da crítica. E a gente só vence as coisas fazendo o quê? Indo para ação, fazendo, executando, dando o nosso melhor. E eu tenho certeza que esse será um dos meus projetos de maior repercussão, de maior transformação na vida de pessoas e, consequentemente, de maior retorno financeiro. E ele não vai ser um produto caro, mas ele será um produto de maior retorno financeiro. Por quê? E eu vou soltar na aula bônus, que vai ser uma aula só sobre empreendedorismo, eu vou soltar as estratégias, tá certo? Que eu utilizei, como é que eu fiz, tudo que eu usei aqui para vocês poderem aplicar nos negócios de vocês, no que vocês queiram fazer na vida de vocês, tá bom? Então, assim, eu tô vencendo o meu aqui, a conversinha mole do meu subconsciente, que eu não sou capaz, que eu não tô preparada e que as pessoas não vão querer me ouvir, e nananana. Eu tô vencendo isso. Eu tô vencendo a mim mesma, de parar de procrastinar,
de não fazer o que precisa ser feito, certo? E eu estou vencendo e fazendo algo novo, que é uma coisa que eu sei, mas que eu nunca tinha feito, uma mentoria. Então, imagina aí o poder de transformação que isso tem. Isso é muito poderoso, gente. E uma coisa aqui, só para a gente finalizar, eu vou abordar esse conceito ainda em outras aulas, tá? Mais a fundo. Eu quis trazer aqui de uma forma lúdica, só para vocês já terem uma introdução, né? Uma clareza sobre como vocês vão modificar esses comportamentos, essas atitudes, enfim.